Oi gente, tudo bem com vocês? A nós aqui de novo para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo, como prometido, baseado nas perguntas que vocês me fizeram pelo Instagram, pela minha página do Facebook. Eu li lá várias perguntas e escolhi uma para fazer o vídeo de hoje. Vocês perguntaram muito e estão pedindo muito para eu contar como eu conheci o Ludson. Para você que não conhece, o Ludson é este aqui, o meu marido. Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra você como eu conheci o Ludson, como que a nossa história aconteceu, tá bom? Gente, como vocês sabem, eu sou mineira e Ludson é capixaba. Então eu morava lá no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Espera Feliz, pertinho do Pico da Bandeira, inclusive um lugar excelente para você que gosta de aventura e de natureza, um lugar muito bonito para você conhecer. E morava eu lá em Espera Feliz, desde que eu entendo por gente. E Ludson morava em Serra, aqui no Espírito Santo. Gente, conheci Ludson em 2013, no início do ano. Mas a nossa história, na verdade, começou bem antes da gente se conhecer. Eu morava nessa época sozinha, porque a minha mãe tinha se mudado de Espera Feliz para o Espírito Santo. Ela tinha vindo para cá para trabalhar, né? E todo mundo veio, minha família toda veio, e eu fiquei morando lá sozinha porque eu fazia faculdade, não tinha como transferir o meu curso, porque eu tinha uma bolsa, já contei isso pra vocês aqui em outro vídeo. Enfim, eu fiquei morando lá, estava indo pro meu último período na faculdade, então minha mãe veio pro Espírito Santo, e minha mãe é evangélica também, e nessa igreja que minha mãe passou a frequentar aqui no Espírito Santo, era uma igreja que o Ludson pertencia, era na verdade uma congregação, ele pertencia à sede, que era numa cidade próxima, mas de vez em quando os jovens vinham nessa congregação e os daqui iam lá, enfim. E nessas idas e vindas, a minha mãe acabou conhecendo o Ludson, porque ele tocava na igreja. E o tempo foi passando e a mãe acabou comentando que tinha uma filha solteira. Deixa eu abrir um leque aqui para dizer o seguinte, a minha mãe, gente, é daquele tipo de mãe que era doida para casar a filha, entendeu? Pois é, se ela estiver assistindo, ela vai querer me matar. Mas é verdade, eu falava para ela que eu ia fazer carreira solo, que eu não queria saber de casar. E ela ficava só o veneno quando eu falava isso. Então, no fundo, eu acho que ela tinha medo de eu realmente não querer casar. E ela ficava doida que eu casasse, então. E ela conheceu o Ludson, achou ele gente boa, com certeza, e começou a falar de mim pra ele. O Ludson não era bobo nem nada. Ele acabou me descobrindo lá no Facebook e começou a me mandar convite. Eu lembro que eu tava lá em Espera Feliz e eu sempre fui chata pra aceitar pessoas no Facebook. Eu não gosto de aceitar ninguém estranho, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? E tem fotos e tudo mais, sei lá o que essas pessoas podem fazer com a foto da gente. E aí eu vi lá uma solicitação de amizade do Ludson. Eu fui, excluir, né? Não conhecia ninguém do Espírito Santo além da minha mãe. Uma foto horrível lá no perfil dele, que era uma foto de quando ele era adolescente, um troço antigo. Bati o olho naquela foto e falei, quem é esse cara estranho? Excluí. E aí passaram-se os dias, eu entrei no Facebook e aí ele mandou de novo essa solicitação. Aí eu vi que tinham amigos em comuns, eu fui olhar, tinha minha mãe, tinha as minhas irmãs. Aí eu aceitei a solicitação de amizade e perguntei à minha mãe, falei, mãe, quem é Ludson? Aí ela falou, é um menino aqui da igreja, quer dizer, é tão bonzinho, aceita ele. Eu já tinha aceitado, na verdade. E aí o Ludson, né, não marcou bobeira, ele começou a conversar, puxar conversa, conversa vai, conversa vem. Isso era mais ou menos janeiro, fevereiro de 2013. Aí a gente começou a conversar e tudo mais, mas assim, até então não tinha nada sério pra mim, ele era uma pessoa, né? Uma pessoa que eu estava conhecendo pela internet, enfim, que conhecia a minha família. Como eu já disse pra vocês em outros vídeos, eu tinha um pé atrás com relação a esses meninos que ficam julgando essas cantadas, que ficam puxando conversa. Eu sempre achava que eles estavam mesmo querendo enrolar as meninas. Gente, um dia o Ludson me liga. E eu achei que ele tinha me ligado pra falar qualquer coisa. Ele falou, tô chegando em Espera Feliz, aonde você mora? Eu quase desmaiei de tanto susto, porque eu não estava esperando aquele menino louco, né? Eu morava sozinha, o cara vem e fala que tá chegando na minha casa, que pessoa louca, né? E eu achei que ele estava brincando, mas era verdade. E aí a gente se encontrou e antes de qualquer coisa a gente fez um acordo, né? A gente se abraçou e oramos junto. A gente orou pedindo a Deus para direcionar todas as coisas. Eu guardo isso com muito carinho e tenho muito orgulho de ter feito isso, porque a gente convidou Deus para ser o centro do nosso início de relacionamento. A gente nem estava namorando ainda, era assim, um primeiro passo, né? Para ele me pedir namoro, ele me pediu namoro logo depois. E eu lembro que a gente fez essa oração e pediu a Deus que fosse o centro, que fosse a vontade dele, não a nossa vontade, que todas as coisas cooperassem para o nosso crescimento.
E desde aquele dia, Deus esteve na frente de todas as coisas. A gente começou a namorar, ele me pediu em namoro logo depois, a gente ficou noivo também, e vendo as coisas acontecendo, vendo Deus direcionando cada detalhe da nossa história. E eu acho isso tão bonito, porque Lúcio foi resposta de oração para mim, e eu fui resposta de oração para ele. Então a gente começou a namorar em março de 2013, a gente namorava muito à distância, ele me deu uma câmera, um webcam, que eu nem tinha. Eu era uma pessoa completamente desatualizada dessa coisa de informática. Eu tinha um computador, mas não tinha câmera, não tinha nada. Não tinha Skype, então ele me ensinou como é que fazia, como é que mexia em Skype, nessas coisas todas. Me deu uma webcam, eu levei para casa e a gente começou a conversar pelo webcam. E então a gente conversava todo santo dia pelo webcam. Eu chegava da faculdade, já ligava o computador e a gente ficava conversando 1, 2 horas, depois eu ia dormir. E assim foi durante o ano inteiro. No ano de 2013, a gente se viu pessoalmente mesmo 3 vezes, porque não tinha como ficar indo muito na minha mãe, porque eu estudava e trabalhava e era longe, e ele também não tinha como ficar vindo muito, porque eu morava sozinha, né, gente? Então, né, quando ele vinha, ele ficava na minha casa e eu ficava na casa da minha avó, mas a gente procurava evitar ficar muito tempo sozinho, porque a gente já tinha conversado, eu tinha falado pra ele que eu queria casar virgem, que eu tinha esse compromisso comigo mesma, porque eu não queria estragar esses planos todos que eu tinha feito pra mim. Então a gente evitou em 2013 ficar se encontrando muito sozinho. A gente se falava mais pelo Skype, ou então quando eu ia na minha mãe, e muito de vez em quando ele vinha na minha casa. Gente, eu confesso que conhecer Lúcio em 2013 não estava nos meus planos. Eu estava com o meu coração assim bem sossegado, orando mesmo, porque eu estava com muito medo de me machucar, eu já tinha terminado um relacionamento que tinha durado pouquíssimo tempo e, enfim, eu me frustrei porque eu achei que a pessoa era uma coisa e acabou sendo outra e eu tinha terminado, então assim, não fazia muito tempo, eu não queria me envolver para me sofrer de novo e ficar criando expectativas, né? Profissionalmente falando, eu estava crescendo, né? Eu estava no último ano de faculdade, trabalhava num banco nessa época, tinha um salário relativamente bom para uma pessoa solteira que mora no interior, então eu não queria estragar tudo isso conhecendo uma pessoa que fosse me fazer sofrer. Caraca, começou uma gritaria de menino aqui agora. Mas a vida tem dessas coisas, dessas boas surpresas, né? O Lúcio chegou para quebrar todas as minhas expectativas, quebrou muitos paradigmas que eu tinha, né? Então, gente, o tempo foi passando, logo depois, assim, 2 anos e alguma coisa, a gente casou, né? Hoje nós temos 1 ano e pouquinho de casado, somos completamente felizes, realizados, vemos Deus em cada detalhe da nossa história. O nosso casamento foi uma coisa linda, foi assim, uma provisão de Deus, sabe? E aí casamos, e lá no quarto, na hora da nossa lua de mel, antes de qualquer coisa, a gente se abraçou e ele fez uma oração. Uma oração de gratidão a Deus, por nós termos conseguido chegar ali com aquela pureza de que nós começamos. Né? Eu lembro que a gente começou a namorar com muita pureza, com muito carinho e respeito um pelo outro, e nós conseguimos chegar no altar com essa pureza, com esse carinho, e eu posso dizer assim, que valeu a pena esperar cada minuto. Nós começamos o nosso namoro com uma oração e selamos o nosso casamento com uma oração. Gente, isso pra mim é muito marcante, eu nunca vou me esquecer disso, quero compartilhar isso com os meus filhos, porque vale a pena levar Deus para dentro do seu relacionamento. Talvez você está assistindo pensando, nossa, que história linda, Késia. Pois é, você também pode, você também tem o direito de viver uma história assim. Sabe? Então, descansa o seu coração em Deus, espera no Senhor, porque na hora certa Deus vai surpreender as suas expectativas. Eu acredito que Deus tenha uma história de princesa para cada um de nós. Eu acredito que Deus tenha uma história de príncipes para cada um de nós, porque é isso que nós somos, filhos de um rei que cuida de nós infinitamente melhor do que nós merecemos. Bom, gente, então essa é a minha história, tá? Foi assim que eu conheci o Lúcio, foi assim que a gente se encontrou. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever nesse canal também se você não é inscrito. E se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, não deixa de escrever aqui embaixo que eu vou adorar ler o seu comentário e também responder a sua pergunta, tá bom? Ó, beijo grande pra você, a gente se encontra no próximo vídeo.